Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Começamos na videoaula passada uma viagem pela França para conhecer um pouco mais da Revolução Francesa, essa revolução que chamou a atenção do mundo. E com vocês um passeio por Versalhes e Paris, conhecendo cenas importantes do processo revolucionário francês. Esse processo revolucionário durou 10 anos e eu separei 5 atos importantes para conhecermos juntos. O primeiro ato aconteceu neste hotel em Versalhes, próximo a Paris. Foi a reunião da Assembleia dos Estados Gerais. Ela aconteceu em 1789 em Versalhes, com a participação do primeiro estado, clero, segundo estado, nobres, terceiro estado, povo. Lembrando que nessa época a França era governada por uma monarquia absolutista e que as ideias iluministas chegaram na França e tomaram conta de todo o pensamento do povo francês. Ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade. O povo francês queria mudança. Aproveitando a situação que a França estava vivendo de uma crise econômica, porque a monarquia francesa gastava mais do que arrecadava, para resolver o problema da crise, o rei convoca a reunião dos Estados Gerais. Assim, o voto nessa reunião era por estado. O terceiro estado sempre ficava isolado. Propôs então que o voto fosse por cabeça. Não houve um consenso entre os participantes para que esse voto fosse por cabeça. O terceiro estado se retirou dessa reunião dos Estados Gerais e fez um juramento, o juramento da Pela, onde eles ficariam unidos até a França ter uma constituição. Assim, o povo vai para as ruas de Paris e toma a Bastilha, dando início à Revolução Francesa. Esse foi então o nosso segundo ato muito importante durante a Revolução, dando início à Revolução Francesa no dia 14 de julho de 1789. O povo de Paris, com alguns oficiais do exército, toma a prisão da Bastilha em busca de munição para fazer uma revolução contra o rei Luís XVI. O resultado foi a destruição da Bastilha, onde o povo francês pegou as pedras dessa prisão Bastilha, que representava toda a opressão, e construiu uma ponte para pisar diariamente nesta opressão. A revolução vai se espalhar pelas cidades e pelo interior da França. Porém, 3 documentos foram muito importantes durante a Revolução Francesa que eu gostaria de discutir com vocês. Os 3 documentos foram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que reconheceu o direito à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei. Este documento inspirou a Declaração dos Direitos Humanos da ONU e ele foi inspirado nas ideias iluministas. Foi feita também a Constituição Civil do Clero, onde foi confiscados os bens do clero, da igreja, e foi feita a Constituição para a França, em 1791. Essa Constituição foi muito importante, pois ela limitou o poder do rei, a monarquia deixou de ser absolutista, passou a ser uma monarquia constitucional, e houve também perda dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Porém, esta Constituição ela teve limitações, não garantiu o voto a todos, o voto passou a ser censitário. 85% da população ficou excluída desse voto. Camponeses, artesãos, operários e mulheres não podiam votar. Além disso, sindicatos e greves ficaram proibidos. Eu tenho aí o Jardim das Tuileries, que é um cartão postal da França, e neste jardim há resquícios das ruínas do Palácio das Tuileries. Este palácio foi aonde a população francesa colocou o rei para morar depois que tomaram a Bastilha. Quero lembrar vocês que o rei Luís XVI morava no Palácio de Versalhes e com a marcha sobre Versalhes no dia 5 de outubro de 1789, essa marcha que reuniu cerca de 6.000 mulheres, uma participação importantíssima das mulheres durante o processo revolucionário francês. Essas mulheres trouxeram o rei Luís XVI de Versalhes para morar em Paris, no Palácio das Tuileries. Aí nós temos o terceiro ato, muito importante também durante a Revolução Francesa. Quando foi feita a Constituição, a monarquia deixou de ser absolutista e passou a ser monarquia constitucional.
A França, então, durante os anos de 1791 a 1792, ficou governada pelo rei, porém, ele tinha que obedecer à Constituição, diminuindo o poder desse rei e acabando também com os privilégios da nobreza e do clero. Quem governou esse período aí, quem estava no poder, a burguesia. Durante esse período, houve a união e a formação de um exército dos países vizinhos, Áustria e Prússia, que é uma região aí da Alemanha, com apoio de parte da nobreza e do alto clero. Eles decidiram fazer um exército para combater a Revolução Francesa. O rei apoiou esse exército e tentou fugir da França para se unir ao exército. Porém, na tentativa de fuga foi preso. O povo francês ficou muito irritado com o rei e decidiu se unir ao exército francês para defender a França. O quarto ato muito importante durante o processo revolucionário francês foi a Convenção, que durou de 1792 a 1794. Com o rei preso, a França passou a ser governada pela Convenção. O que era a Convenção? Era a reunião de 750 deputados, dividida em 4 grupos políticos: girondinos, jacobinos, cordeliers e planície. Esse grupo político foi dirigido pelos jacobinos e por isso houve uma tensão entre esses 4 grupos políticos aí. A Convenção foi um governo fortemente centralizado e dirigido por Robespierre, que era um jacobino. Ele era um advogado e um orador que conseguiu convencer a Convenção aí a seguir os rumos da Revolução. Momentos importantes da Convenção que eu quero destacar para vocês foi que os deputados da Convenção decidiram executar o rei Luís XVI no dia 21 de janeiro de 1793. Foi formado vários comitês, destaque aí para o Comitê de Salvação Pública, que comandava o exército e administrava as finanças da França. A Convenção também decidiu, em 16 de outubro de 1793, executar a rainha Maria Antonieta. Porém, decidiu também conquistas importantes para o povo, como abolir a escravidão nas colônias francesas, dar terras para os camponeses, fazer o ensino primário obrigatório e gratuito, tabelar preço dos alimentos que estavam subindo muito. Esse período também aconteceu o chamado período do terror, que foi um período que o medo tomou conta das pessoas, pois as pessoas suspeitas de trair a Revolução Francesa eram mortas sem direito à defesa, sem direito a um julgamento. Eu tenho aí um cartão postal da França, o Café, Le Procope, que é o mais antigo de Paris, de 1686, que recebeu convidados importantes como Napoleão, um soldado do exército francês que durante a Revolução se destacou tanto, chegando a ser general. Os iluministas Voltaire e Rousseau tomaram muito café aí. Este café mantém alguns itens interessantes, como o chapéu de Napoleão e uma carta de Maria Antonieta, rainha da França, na época da Revolução. Acredita-se que este aí foi o local onde o mandato de morte da Maria Antonieta foi assinado. Eu tenho um outro cartão postal da França para vocês conhecerem aí na tela de vocês, que é a Praça da Concórdia. Essa praça ela foi palco de vários episódios sangrentos da Revolução Francesa. Na época, essa praça era chamada de Praça da Revolução. Era aí que guilhotinavam as pessoas. O que é guilhotinar? É a morte na guilhotina, morte por decapitação. Na época da Revolução, durante a Convenção, havia o Tribunal Revolucionário, que prendia e julgava os traidores da Revolução. E ali eles eram condenados à morte na guilhotina. A guilhotina francesa tinha cerca de 4 metros de altura, uma lâmina losangular pesada de cerca de 40 quilos. Muitos se perguntavam, qual o conceito de justiça que foi usado durante a Convenção para matar as pessoas durante a Convenção na guilhotina? Quero falar para vocês que milhares de pessoas foram mortas na guilhotina. E isso fez com que muitas pessoas começassem a questionar o domínio dos jacobinos e principalmente de Robespierre durante a Convenção. Robespierre foi ficando, inclusive, isolado durante o seu governo aí da Convenção, pois muita gente estava sendo morta na guilhotina.
Eu tenho aí o Palácio de Luxemburgo, uma prisão durante a Revolução Francesa. Grandes figuras da Revolução foram detidas aí. Quero chamar a atenção de Danton. Ele se destacou na Revolução, era político, advogado, jacobino, líder de massa. Chegou inclusive a presidir o Comitê de Salvação Pública, mas foi acusado de corrupção e morreu guilhotinado também. Eu tenho o Museu do Louvre, que foi inaugurado durante o período da Convenção na Revolução Francesa. Esse museu é um cartão postal também da França, muito visitado por turistas do mundo, e ele tem dentro dele obras importantes como Código de Hammurabi, Mona Lisa e Vênus de Milo. Outro cartão postal da França é o Hotel de Ville, sede de vários acontecimentos importantes da Revolução Francesa. Inclusive, foi neste hotel que houve o chamado golpe de 9 de Thermidor, que acabou com o período do terror, que acabou com a Convenção. Hoje, esse hotel é a sede da Prefeitura de Paris. Quero chamar a atenção de vocês que a Convenção ela termina com a morte de Robespierre. Robespierre matou tantas pessoas durante o governo que ele teve da Convenção que ele foi ficando isolado. E assim os girondinos deram um golpe e prenderam Robespierre e mataram na guilhotina, dando fim à Convenção. Com o fim da Convenção, começa o nosso quinto e último ato, onde a França passa a ser governada por um diretório. O diretório vai acontecer de 1794 a 1799. Durante o diretório, a França era governada por 5 deputados do grupo dos girondinos. Eles derrubaram os jacobinos e os girondinos tomam o poder na França durante o diretório. E eles representavam a alta burguesia, grandes comerciantes, industriais e banqueiros. Durante o diretório, houve uma crise muito profunda, afinal a França já estava em revolução há muitos anos. Foi liberado o preço dos alimentos, o preço dos aluguéis, restabelecer a escravidão nas colônias francesas. Porém, esse momento foi importante porque estimulou o crescimento da indústria francesa. O resultado foi uma nova Constituição que a França teve, foi elaborada em 1793, essa nova Constituição, foi mantida a República e o voto passou a ser para poucos. Quero lembrar que durante a Convenção o voto passou a ser universal na França, mas durante o diretório voltou a ser para poucos. Durante o diretório houve um movimento chamado Conspiração dos Iguais. Esse movimento foi feito por Graco Babeuf. Ele tinha o objetivo de acabar com a propriedade privada e fazer uma verdadeira igualdade social na França, mas esse movimento foi sufocado. Depois de 10 anos de revolução, os girondinos decidiram que sozinhos não conseguiam mais governar a França devido à crise que eles estavam vivendo. Então eles decidiram chamar Napoleão Bonaparte. Este homem que está na tela de vocês aí, ele cresceu muito durante a Revolução Francesa e chegou inclusive a ser general devido aos êxitos que ele estava tendo em suas batalhas no exército francês. Era um homem enérgico, respeitado dentro do exército e admirado. Foi chamado então pelos girondinos para salvar a pátria francesa e dar fim à Revolução. Então, com o apoio da burguesia, dos políticos e do exército, Napoleão deu o golpe 18 de Brumário, dando fim à Revolução Francesa, no dia 10 de novembro de 1799. Mas a Revolução Francesa, ela continua nos ensinando. Michel Volvelli escreveu sobre a Revolução e deixou para nós esse recado, que a Revolução continua sendo a base para uma enorme esperança de mudar o mundo, eliminando as injustiças. O sonho e a necessidade de mudar o mundo, segundo Volvelli, continua quando nós lembramos a Revolução Francesa. Então, o sonho da liberdade, o sonho da igualdade e da fraternidade levantado aí pelos revolucionários franceses devem continuar vivos dentro de nós. Nós, povo, devemos ainda continuar lutando por esse sonho e assim garantindo os nossos direitos. Fica a dica aí, até a próxima, tchau!